Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que tudo aquilo que fizermos em vós comece e para vós termine, por o mesmo Cristo nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Muito bem. Nós tivemos aí nosso primeiro encontro, em que o catequista Valmir nos apresentou de uma forma breve a nossa catequese na Paróquia Espírito Santo. E também ele discorreu um pouquinho, né? E hoje nós tivemos aqui o nosso irmão Avelino falando sobre o amor de Deus. E para mim agora sobrou uma barra pesada. Vou pegar um pesado um pouco. Foi muito bom até agora, mas vai continuar sendo. Porque o nosso assunto aqui hoje é falar sobre o pecado. Falar sobre o pecado no dia de hoje, nessa nossa sociedade, é até meio difícil, porque o pecado hoje em dia é uma coisa que a sociedade não está acreditando que existe pecado. A sociedade no dia de hoje, todo mundo faz assim, todo mundo fez assim, eu também faço. Não é pecado. Deus é bom, né? Foi falado agora há pouco aqui do amor de Deus, Deus é carinhoso. De fato, Deus é bom, é carinhoso, mas é um Deus justo. E o pecado existe. Desde lá do início Desde quando Deus criou o mundo e criou todas as coisas, Deus Pai Criador estava com Jesus Cristo, né? Está lá no primeiro capítulo de São João, né? O Verbo estava com Deus e era Deus. Deus criou tudo. E ele criou também o homem e a mulher e viu que era muito bom. Porém, se nós lermos lá no início, em Gênesis 2, 15 e 17, nós vamos ver que Deus criou tudo. E entre todas as coisas que ele criou, ele deixou para o homem livremente. E o melhor dom que ele deu para nós foi a liberdade. Ele nos deu a liberdade. E essa liberdade, que para nossa felicidade, e também não por que dizer infelicidade, né? E Deus nos deu essa liberdade justamente por isso que o irmão Avelino falou no segundo tema, porque ele nos ama. Mas esta liberdade nos levou a pecar. Os nossos primeiros pais, né? O primeiro homem e a primeira mulher, eram livres e viviam no paraíso. O que é o paraíso? Eles tinham a presença de Deus, eles viviam na presença de Deus. E fala na Escritura que eles não morreriam. Então, eles teriam uma vida, já uma vida eterna naquele tempo. Como isso seria? Se Deus é Deus e daria seu jeito, né? Porém, ele deixou uma árvore no meio do Éden, do paraíso, e ele falou: de todas as árvores que aqui tem, de todos os frutos, de todos os animais, é para ti. Porém, da árvore do bem e do mal, não devereis comer. Porque do dia que isso acontecer, certamente morrereis. E aí vem a concupiscência. Então, eu gostaria de começar essa nossa conversa uma leitura. Tem muitas passagens bíblicas, né, que nos leva a meditar sobre o pecado. Essa que eu vou ler hoje
Mateus 13, capítulo 20, Mateus capítulo 13, do versículo 24 até o 30, e depois do 36 ao 43, dificilmente ela é usada para isso. Mas eu, ouvindo essa parábola outro dia, de um padre pregando, falei, olha, essa parábola é muito boa para a gente falar sobre o pecado. Eu vou usá-la hoje, peço licença. Então, lá em Mateus 13, deixa eu encontrar aqui, porque eu marquei, mas fugiu. Mateus 13. Mas é uma parábola conhecida. É a parábola do joio. Aliás, nem é preciso lê-la, porque de tanto ler, ela já está na minha cabeça. Eu não vou falar ela inteira. Mas o que é a parábola do joio? Jesus, ele ensinava os seus apóstolos, os seus discípulos e aqueles que o seguiam através de parábolas, porque era mais fácil conversar com o povo através das coisas que eles conheciam. E ele falou que havia um agricultor que semeou boas sementes, né? Durante o dia, com seus servos, seus empregados, fez a semeia no seu campo. Porém, à noite, veio o inimigo e espalhou semente ruim, ou seja, espalhou o joio. E quando começou a germinar as sementes, conforme elas iam crescendo, seus empregados, seus servos, viram que tinha joio no meio do trigo. E foi conversar com o patrão e perguntaram, o senhor não semeou boas sementes no seu campo? Porém, está nascendo o joio no meio. Como isso é possível? Aí o patrão falou, é porque veio o inimigo e semeou o joio. Quereis que nós escolhamos esse joio, que nós tiramos, limpemos o campo? O patrão disse, não, porque eles são muito parecidos. No que vocês forem tirar o joio, agora pode ser que também tirem o trigo. Deixe que cresçam tudo junto. Na hora da colheita, vocês vão lá, colhem tudo junto e separem, sim. Aí dá para conhecer o joio do trigo. Separem. E aí vocês queimam o joio e levem para o meu celeiro o trigo. Muito bem, ele disse essa parábola. E após isso, ele explicou para os seus discípulos, porque estes solicitaram, Senhor, explica para nós essa parábola. Jesus explicou, a boa semente é a palavra semeada em vossos corações. Porém, o joio é a má palavra, é a tentação, é tudo aquilo que vos leva a pecar. E esse vem do maligno, é o demônio que faz isso. Ele semeia em vossos corações más ideias, né? E brigas, e desavenças, e tudo que é pecado. Isso aí é que tem que ser tirado do vosso coração. Porém, se isso permanecer no vosso coração, no fim virão os meus anjos e os santos e vão fazer a colheita. Esse é o final dos tempos, no tempo da ressurreição dos vivos e mortos. E aí vão ser separados o joio do trigo. Será, então, os bons, aqueles que viveram as minhas leis e obedeceram as minhas leis, estes sim serão para o paraíso, vão para o reino dos céus. E aqueles que foram maus vão para o maligno, para os seus anjos do mal, para o demônio. Então, o pecado existe. Ele é semeado no mundo e é o maligno. Tudo que nos leva a desobedecer a lei de Deus vem do maligno. Deus não criou o pecado. Deus não inventou o mal. Foram os seus próprios anjos, alguns deles, que se rebelaram contra Deus. E por inveja, querem nos levar também a desobedecer a Deus. E foram esse mesmo anjo do mal que conquistou os primeiros pais e levaram, vamos dizer assim, num sentido figurado, a comer da árvore do bem e do mal. Quiseram conhecer o bem e o mal. E com isso, eles perderam a confiança em Deus, porque Deus havia prometido para eles um reino perpétuo.
e eles não quiseram ser igual a deuses, porque foi assim que, vamos dizer assim, a nossa primeira mãe, chamada de Eva, né, por nós, na Bíblia, figuradamente, então ele diz, né, não, se comerdes desse fruto, vós sereis como os deuses, sabereis tudo, o bem e o mal. E aí tá, a pessoa querendo ser Deus sem Deus. Então, esse é o nosso pecado. E também, se nós lermos lá em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26, 32, lá está escrito, eis que eu coloco diante de ti a bênção e a maldição. Eis que eu coloco diante de ti a vida e a morte. Então, a bênção e a maldição existe. E também lá em Deuteronômio, uma outra passagem, a gente vai encontrar mais para frente as mesmas palavras, mas da seguinte forma, eis que eu coloco diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. E lá tem um conselho, escolheis, portanto, a vida. E foi isso que aconteceu com o nosso primeiro pai. E de lá para cá, então, o pecado entrou no mundo. Aí veio o segundo pecado, né? Já veio o assassinato. Caim matou seu irmão Abel porque por inveja. Né? Outra coisa também, o pecado nos afasta de Deus. Vejam que quando Adão e Eva pecaram, abriram-lhes os olhos, viram que estavam nus. Antes eles nem sabiam que estavam nus, porque isso era normal, né? E se esconderam de Deus. Mas por que eles se esconderam de Deus? Porque pecaram. Não acontece assim com as criancinhas? As criancinhas, quando fazem alguma coisa errada, se escondem do pai e da mãe. É isso que acontece conosco. Quando nós pecamos, Deus não se afasta de nós, mas nós nos escondemos de Deus, porque estamos em pecado. Né? Então, nós temos essa tendência ao pecado, e essa tendência ao pecado, ela tem um nome esquisito, né? Parece um palavrão, concupiscências, né? E nós, devido a esse primeiro pecado, nós sempre estamos com essa tendência do pecado. Nós somos pecadores, nós já nascemos no pecado original. Por isso nós somos batizados, como já foi dito aqui. Né? Pois bem, a parábola do joio mostrou muito bem para isso. Então, o pecado existe? Certamente o pecado existe. E nós precisamos combater isso. Então, e o pecado existe, mas o pecado ele não é todo igual. Eu me lembro de uma das minhas turmas de catequizandos, havia uma das pessoas que estava vindo de uma outra religião, cristã, sim, uma religião cristã, mas que nós chamamos de protestante, nossos irmãos, né? E eu falando sobre o pecado, eu falei sobre o pecado venial e pecado mortal. E fui falando, né? Falando isso que nós vamos conversar aqui, só que eu falei pecado forte e pecado mais fraco. E terminado o nosso encontro, ela ficou por último e veio perguntar para mim, seu Vanderlei, mas, olha, lá na minha igreja, pecado é pecado. Não existe pecado leve ou fraco, ou pecado forte, pecado mortal. Eu falei, de fato, todo pecado vamos dizer assim, é um pecado, nos tira da nossa direção, tira do nosso caminho. Porém, uma coisa é você, de repente, ficar nervosa e falar um palavrão, por exemplo, para uma pessoa. Outra coisa é você ficar com raiva, pegar uma arma e ir lá matar essa pessoa. Qual pecado que é mais leve? Qual pecado que é mais pesado? Então, aí ela entendeu, né? A gente, fazendo as coisas fora da lei de Deus, realmente a gente peca. Então, os ensinamentos deixados por Deus são para o benefício do seu povo. Lá em Deuteronômio 4, né, vai falar também sobre as leis de Deus, os 10 mandamentos. Porém, hoje em dia as pessoas falam assim, mas é muito, não pode isso, não pode aquilo. Na verdade, o que é que não pode?
não pode fazer as coisas que nos trazem infelicidade. Se você discute com uma pessoa, se você briga com uma pessoa que você gosta muito, isso te traz uma infelicidade. Então, tudo aquilo que não pode, por exemplo, matar um irmão, é pecado matar. Lógico que é pecado matar. Por quê? Isso não vai te trazer felicidade. Então, não é uma proibição, e sim uma benevolência de Deus, um alerta. Não precisava disso, mas como nós temos a tendência ao pecado, então foi preciso colocar para os nossos irmãos primeiro, né, esses 10 mandamentos, vamos dizer assim. E assim, durante muito tempo, Deus foi conduzindo o seu povo e aí deu a eles os 10 mandamentos. Eu vou citá-los aqui, mas não é necessário decorar, não. No decorrer da nossa catequese, a gente vai falar mais sobre eles, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, guardar os domingos e festas de guarda, porque é o dia de louvor a Deus, o nosso Pai, né? E não invocar o seu santo nome em vão. Então, esses 3 primeiros mandamentos nos remetem a não pecar diretamente contra Deus, porque todo pecado é uma ofensa a Deus. Agora, os outros 7 mandamentos, nos relacionamentos entre nós e os nossos irmãos. Ou seja, o 4, honrar pai e mãe. 5, não matar. 6, não pecar contra a castidade. Não roubar é o 7. Não levantar falso testemunho. 9, não desejar a mulher do próximo. E não cobiçar as coisas alheias, pode-se dizer o mesmo mandamento. O 4º mandamento, honrar pai e mãe, é o único que nos traz uma promessa, né? Porque ele fala assim, honra teu pai e tua mãe para que tenha longos dias em sua vida, e esses dias sejam abençoados, né? Então, qualquer desobediência a um desses mandamentos nos leva ao pecado, né? O que é o pecado, então? O pecado é aquilo que corrompeu a nossa amizade com Deus, né? Ele corrompeu o espírito do homem. Pelo pecado, o homem rompeu, arrastando consigo toda a humanidade. Então, todos nós somos pecadores devido ao primeiro pecado. Então, as regras de Deus, as leis de Deus são postas para nos proteger e para nos guiar ao reino. De certa forma, tudo começou lá em Gênesis, como eu já disse, né? Capítulo 2, tal, quando Deus nos deu o paraíso. E o pecado, então, foi essa desobediência. É um abuso da liberdade que Deus nos deu, né? Eu fiz aqui uma observação que se chama, então, essa liberdade, o livre-arbítrio, certo? Então, é uma falta contra a razão, contra a verdade, contra a nossa própria consciência reta. É uma falta contra o amor verdadeiro de Deus e para com o próximo. Se nós desobedecermos diretamente aqueles 3 primeiros mandamentos, é uma falta de amor ao amor de Deus para conosco, e os demais para com o próximo. Mas, como já foi dito, qualquer um dos mandamentos desobedecidos é uma ofensa a Deus, porque quando nós ofendemos a um filho de Deus, está machucando o próprio Deus. Então, percebem? Não é mais uma lista de pecados do que eu posso ou eu não posso fazer, mas sim, é o amor de Deus e ao próximo que me leva a querer o bem. Então, é só pensar, eu não posso matar, eu não posso ter inveja, eu não posso isso. Não, não é uma lista de que eu não posso, mas sim daquilo que eu devo fazer. Eu devo amar a Deus e amar ao próximo. É isso que depois Jesus vai nos ensinar, né? Estes 10 mandamentos, ele resume em 2. Amar a Deus, em primeiro lugar, e sobre todas as coisas, e amar ao próximo. Porque quem ama a Deus não vai pecar contra Deus. E quem ama ao próximo não vai ferir em nada o seu irmão. Diante da rudeza dos corações dos antigos, Deus estabeleceu regras e leis para protegê-los. Só que quando se escreve, fica a questão do interpretar, do distorcer, né?
Lá em Marcos 7, capítulo 11, capítulo 7, do 11 ao 13, versículos, Jesus, numa discussão com os fariseus, diz do truque de não ajudar aos pais, dizendo que tudo o que tinham foi ofertado a Deus. Então, naquele quarto mandamento, honrar pai e mãe, na lei dos judeus, eles tinham lá um costume, vamos dizer assim, ou uma lei em que eles ofertavam coisas para a igreja, vamos dizer assim, para entender melhor. Mas também, naquele tempo, não tinha aposentadoria. Então, os pais, na velhice, tinham que ser amparados pelos filhos. Só que os filhos, muitos deles, se desculpavam, né? Eles diziam assim, Jesus botou isso, jogou isso na cara dele para nós entendermos, né? Que eles não podiam ajudar os pais porque tudo o que tinham foi ofertado a Deus. Então, eles diziam isso. Não sobrou dinheiro para ajudar os pais, porque tinha que, em primeiro lugar, ofertar a Deus. Mas isso era uma maneira deles não quererem ajudar. Então, eles desobedeciam não só o quarto mandamento, né? Porque quando você desobedece um mandamento, você também está desobedecendo aos outros 9. Porque os pais ficavam em necessidade. Então, para que efetivamente haja o pecado, são necessárias 3 condições. Em primeiro lugar, você tem que conhecer que aquilo é pecado. Segundo lugar, você tem que desejar fazer aquilo. E terceiro, praticar. Então, o pecado, ele existe. Mas, às vezes, uma pessoa doente da cabeça vai aí, comete um estupro, vai aí, comete um assassinato, mas aquela pessoa é uma doença, ela tem uma doença, ela não conhece, ela não tem condições de saber o que ela está fazendo. Outra coisa, em várias culturas, tem certas coisas que, na cultura deles, é normal, certas coisas. Uma vez eu li um livro em que, numa certa cultura aí, se não me engano, uma cultura que vivia numa terra assim, que nem esquimós, em que, para eles, a esposa deles, eles ofertavam para um amigo, para uma pessoa, eles acolhiam aquele viajante, vamos dizer assim, e para ele acolher bem aquela coisa, ele oferecia a esposa dele. Ele falava, essa noite você vai se alegrar com a minha esposa. Era a cultura deles. Na nossa cultura isso não é possível, né? O cristão sabe que não é isso. E isso foi contado, então, um padre foi passar por lá, por aquela religião, não, por aquela região, foi fazer lá uma missão e ficou hospedado na casa de um desses. E foi oferecido a ele para que esse padre, né, ficasse com a esposa dele. O padre, logicamente, ele celibatário, não podia, ia pela fé e tudo. Não, eu não posso. No entanto, ele estava ofendendo o homem, porque estava rejeitando a oferta dele, era melhor que ele tinha, então ele tinha que ofertar aquilo. Isso, por exemplo, estou falando essa história aqui, porque eu li isso aí. Então, é uma coisa assim, que eu digo, então é questão também, às vezes, uma certa tradição. Então, a pessoa não conhece aquilo que nós estamos falando aqui hoje. Por isso é diferente. Então, tem que conhecer, desejar e praticar. Isso é pecado. E aí, há várias diversidades de pecado, como eu havia dito já no começo, o pecado mortal e o pecado venial. Então, o que é o pecado mortal? É uma infração muito grave da lei de Deus, desvia realmente o homem de Deus, né? Que é o seu fim, é a sua boa-aventurança, né? É realmente preferindo, então, um bem inferior. Ataca em nós o princípio vital, que é a caridade, o perdão e a confissão com o sacerdote. Aí, somente isso aí que pode nos perdoar do pecado mortal. E já o pecado venial. O pecado venial é que nós chamamos de pecados leves, né? Me parece que isso nas leis do homem também tem essa palavra, né? Que vem do latim, que é veniam, que é desculpável. Significa que é um pecado desculpável. Aquele pecado assim que você, de repente,
Lógico que isso não é pecado, mas você pisou no pé de uma pessoa, perdão, meu irmão, perdão, meu amigo, né? Me desculpa, quer dizer, a dor vai ficar, porque se você já pisou, né? Então, o sujeito lá estava com o calo doendo. Aí você pediu perdão, você pediu desculpas. Então, uma coisa desculpável. Então, um pecado desculpável, né? Então, um pecado leve é algo que você... Vamos supor, você não roubou nada de ninguém, mas, de repente, você ofendeu, você pensou mal, você teve algumas coisas assim, mas você, numa hora de uma santa missa, naquela hora da absolvição geral, então você pede perdão, você se arrepende daquilo que você fez, você não, aqui esse pecado venial não é necessariamente você confessar, levar ao confessionário. Então, diferente do pecado mortal que você precisa se confessar, né? E aí tem muitas leituras na Bíblia, lógico que não vamos estar lendo aqui, que falar sobre as obras da carne, que é o pecado. Está lá também no livro de Gálatas, né, na carta de São Paulo aos Apóstolos, aos Gálatas, capítulo 5, 16 a 25. Isso aí eu estou falando aqui, mas os seus catequistas provavelmente vão falar melhor sobre isso, né? E lá na primeira carta também de São João, capítulo 1, do 8º ao 10, ele vai falar para nós, né? Que se nós dissermos que nós não temos pecado, nós já estamos pecando, porque todos nós somos pecadores. Então, São João diz lá que se nós dissermos que somos pecadores, que não somos pecadores, nós já estamos mentindo. Porém, vem uma parte boa aí da nossa conversa, né? Até agora eu falei do pecado, daquilo que nos desvia de Deus. Mas, conforme foi dito, Deus nos ama incondicionalmente, mais do que qualquer um de nós pode nos amar. Eu posso dizer que amo a minha esposa, que amo os meus filhos, mas a gente ama até um certo limite. Às vezes a gente ama também interesseiramente, a gente quer algo em troca, né? E Deus não, Ele nos ama realmente, incondicionalmente. E por isso Ele espera de nós uma conversão. Lá em Ezequiel, ainda no Antigo Testamento, o profeta, em 33, capítulo 33, versículo 11, ele ouve, né, através do Espírito Santo, que diz a ele, dize-lhes, quer dizer, Deus falando com o profeta Ezequiel, dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus. Diz-lhes, então, que eu não tenho prazer na morte do ímpio, quer dizer, do pecador, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel? Então, eu falei ali de Adão e Eva da primeira morte, né? E Adão e Eva, figuradamente, vamos dizer assim, os primeiros homens e mulheres, eles tinham uma vida pré-eterna já na terra mesmo, aqui, no paraíso, porque a presença de Deus, fala lá na Bíblia que Deus caminhava com eles, conversava com eles, Deus todas as tardes vinha caminhar com eles. Porém, pelo pecado, se afastaram de Deus, né? Porém, agora todos nós aqui morreremos, todos nós aqui passaremos, vamos dizer assim, desta vida para uma outra vida. Agora, essa morte de que Deus fala aqui para Ezequiel é a morte eterna, quer dizer, é a morte que te leva, em nossas palavras, ao inferno, a separação total de Deus, né? E não é isso que Deus quer. Ele fala aqui, não tenho prazer na morte do ímpio. Deus está falando na morte eterna, porque a morte é que todos nós vamos passar, é uma passagem. Mas aqueles que deixaram de ser joio e são boas sementes, estes também vão para uma vida eterna. Então, existe a morte eterna, que é a separação total de Deus para sempre, e a vida eterna, que é a presença de Deus eternamente. Então, nós temos aí a passagem desta vida para a vida eterna.
E lá em Ezequiel 18:30 também diz: portanto, eu vos julgareis, cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Tornai-vos e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Então é isso, meus irmãos. Quando a gente fala em conversão, quando a gente está dirigindo um carro, a gente tem que ir para uma cidade ou para qualquer outro lugar, então você chega a uma certa placa, conversão à direita, conversão à esquerda, ou tem lugar que tem uma placa em que tem um U, um risco vermelho no meio, diz assim, proibido fazer conversão. Mas no caso aqui não existe proibição de conversão. Se nós estamos no caminho errado, se nós estamos na desobediência, Deus nos dá essa chance da conversão. Ele fala aqui, né? E lá em Mateus 3, de 1-3, diz: e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas. Então, São João, que nós chamamos de João Batista, que pregava um batismo de conversão, ele já estava anunciando o reino de Deus que já estava aqui. Porque o reino de Deus é Jesus Cristo. Então, a conversão a nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa catequese, ela é cristocêntrica, isto é, ela está no centro da nossa catequese. Não sou eu, não é a coordenação, não é a paróquia, não é o pároco, não é o bispo, não é o papa, o centro da nossa catequese. Nós somos, sim, obedientes à nossa Santa Mãe Igreja. Tudo aquilo que nós conversamos com vocês, nós recebemos da nossa Mãe Igreja, né? A nossa mestra. Porém, o nosso centro é nosso Senhor Jesus Cristo, que é isso que a nossa Mãe Igreja nos ensina. A fundamentação mais universal para indicar a conversão é a mudança. Daí surge a primeira questão: quem deve mudar? A realidade ou as estruturas? O indivíduo ou as estruturas? Muitas vezes a gente joga a culpa nas estruturas. É como eu disse, isso não é mais pecado. Ah, todo mundo faz assim. Ah, imagina, hoje em dia um casal está namorando, coisa mais comum. Vão para o ato sexual direto, às vezes, nos primeiros encontros. Ah, não, mas todo mundo faz assim, se não fizer assim, isso é bobo, imagina, isso é normal. Deixou de ser pecado? Não, não deixou de ser pecado. Continua sendo pecado, né? Deus falou lá: o homem deixará a sua casa e se unirá à sua mulher. Por isso foi instituído esse sacramento. São Paulo também fala numa das passagens: se vós estáis abrasados e não é capaz de suportar-vos, casai uns com as suas mulheres, casem-se. Então, o matrimônio está aí para isso. Então, não estou aqui para falar de tipos de pecado, mas estou dando esse exemplo somente, né? Porque é uma coisa que acontece normalmente nos dias de hoje, dizer que são as estruturas. A gente tira a culpa de cima dos nossos ombros, dizendo: todo mundo faz assim. E conversões. Existem muitas conversões, né? A conversão de São Pedro, uma das conversões mais conhecidas é a conversão de São Paulo. Então, está lá em Atos 22, capítulo 22, versículo 6 em diante. A conversão de São Pedro, que está lá em São Marcos, capítulo 1. Todas essas citações, eu estou dizendo aqui, mas não vamos ler agora. Vocês podem passar com seus catequistas, ou vocês anotarem depois, né? E lerem. Agora, uma conversão, também a conversão de Zaqueu, né? Olha que conversão bonita essa de Zaqueu. Está lá no capítulo 19 de São Lucas. Ele escutava falar de Jesus Cristo, né? Mas ele era uma pessoa tido como grande pecador, porque ele era um cobrador dos impostos. Ele era
o mal visto, o mal querido daquela sociedade. Mas ele escutava falar de nosso Senhor Jesus Cristo e ele queria ver Jesus, só que ele tinha dois problemas. Uma que ele não era aceito na sociedade e outra que ele era um homem baixinho, né? E Jesus vinha passando, e ele sabia que Jesus estava passando por ali por causa da multidão, e ele querendo ver Jesus, ele foi e subiu numa árvore. Na Bíblia, em alguns lugares, está escrito sicômoro, né? É uma árvore. Então ele subiu nessa árvore, porque lá de cima ele conseguia ver Jesus. Ele querendo ver Jesus, Jesus passando, foi quem viu ele. Jesus ergueu os olhos e vendo lá em cima, Zaqueu disse, Zaqueu, desce depressa daí, porque hoje mesmo eu quero estar em tua casa. Zaqueu desceu rapidamente e, diante de Jesus, né, ficou ali de boca aberta, sem saber o que dizer. Ele falou, Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou restituí-los o quádruplo, e não mais vou fazer isso. Olha que conversão. Quando uma pessoa está no pecado, mas vai ao encontro de Jesus, na verdade é Jesus que vem ao nosso encontro e a conversão acontece, porque nós vamos ao encontro de Jesus. Por isso a nossa catequese, ela é cristocêntrica. E uma parábola linda que Jesus conta, e vocês provavelmente já ouviram falar, é a parábola do filho pródigo. Não existe exemplo maior do amor de Deus para com os pecadores do que esta parábola que Jesus nos conta para mostrar como que Deus nos ama realmente. Então, eu só vou citar aqui. Leiam Evangelho de São Lucas, capítulo 15, dos versículos 11 ao 24. Vou repetir. Leiam Lucas 15, de 11 ao 24, o filho pródigo. Meus caros irmãos, nós aqui encerramos essa nossa conversa por hoje. Mas reflitam bem, Deus nos ama e Ele nos quer limpos, sem pecado. Ele nos quer santo como Ele mesmo é santo. Ele mesmo diz, santificai-vos, como o meu Pai é santo. Nós estamos em pleno mês vocacional, mês de agosto. E a nossa principal vocação é a vocação à santidade. Nós pensamos muitas vezes que não, que santo é para os outros. Nós temos aí um jovem, nos dias de hoje, que é santo. Carlos, o quê? Acutis, se não me engano. Um jovem que é santo dos nossos dias. Então, que isso sirva de reflexão para nós, lendo essas passagens bíblicas, e que nós podemos, sim, ser perdoados, porque Deus nos ama, e nos ama incondicionalmente. Nós conversamos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.